E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito, clica aí embaixo e se inscreve, é rapidinho. Então roda a vinheta que a gente começa. Bem, para hoje eu trouxe alguns métodos aí e dicas, né, para organizar e conservar uma coleção de camisetas. Em primeiro lugar, eu acredito que nenhum dos métodos que eu vou apresentar é 100% seguro, né? Tanto que os museus, por exemplo, quando vão conservar tecidos, eles têm um sistema de controle de temperatura e umidade, a temperatura ideal para conservação de tecidos é aproximadamente 20 graus centígrados e a umidade por volta de 50. Dificilmente você vai conseguir um ambiente particular reproduzir essa condição ideal, né? Todos os métodos que eu vou apresentar aqui têm seus benefícios e tem também algum tipo de dano que ele vai causar à camisa, né? Eu vou apresentar todos eles, são 4 no total, e no fim eu vou dizer qual o meu favorito. Bem, o primeiro método é a camisa dobrada, né? A camisa vai ficar mais ou menos isso daqui. Vocês veem que eu estou utilizando um plástico, né? Esse plástico aqui é aquele saquinho zip-lock feito para esse fim. Você vai colocar a camisa aqui dentro, né? Como eu tenho dificuldade em dobrar a camisa, eu acabei comprando esse dobrador aqui também. Esse dobrador eu encontrei no Mercado Livre, assim como o saquinho, né? E aqui você consegue dobrar a camisa facilmente. Mas se você for já expert nessas dobraduras aí, você não precisa desse acessório não. Mas eu prefiro a camisa ficar bem dobrada com esse dobrador e é bem rápido. E o saco, esse saquinho aqui, geralmente ele vem 100 no pacote, dá para bastante coisa, né? Então eu coloco a camisa dobrada dessa forma e coloco ela nessa caixa aqui. É uma caixa de plástico que você encontra aí em supermercados, em outros lugares também. Eu coloco as camisas aqui, uma depois da outra, nesses saquinhos aqui. A grande desvantagem disso é que é meio difícil para você tirar a camisa daqui e colocar no lugar. Às vezes a camisa é a última e você tem que tirar todas as camisas para pegar a última camisa. Eu até mantenho um tipo de organização aqui, por exemplo, essa caixa aqui, times internacionais e times do leste europeu. Não tem tanta coisa, não. Fica nessa caixa aqui. Mas como eu praticamente não uso pouco camisas de futebol, eu até uso mais pouco, eu não manipulo isso aqui a toda hora. Então, para mim é bem tranquilo esse método aqui. Outra desvantagem desse método é uma desvantagem de todo método no qual você dobra camisas, é que você colocá-las num plástico, por mais que proteja de poeira, tudo, dependendo do material, esse daqui não tem tanto problema nessa camisa, porque ela é toda sublimada. Mas em alguns casos, você tem um patrocínio plastificado, ou mesmo um escudo plastificado, aqui dentro você vai criar um microclima, né? Então, esse microclima aqui, com a umidade e a temperatura, pode acabar fazendo que parte do seu plástico da camisa, patrocínio ou escudo, se agarre a esse plástico aqui do saquinho plástico. Eu já tive esse tipo de experiência e eu praticamente perdi a camisa. Bem, outro método que eu tenho para apresentar para vocês é a organização através desse acessório aqui. Esse acessório eu também encontrei no Mercado Livre.
ele vem, esse pequeno plástico aqui, ó, né, que você consegue encaixar um no outro, tá? Então as camisas continuam dobradas, no caso que eu até estou usando também aquele saquinho plástico que eu apresentei no primeiro método, mas elas ficam com a parte exposta aqui. Então se eu preciso, por exemplo, tirar essa camisa, eu suspendo, tiro ela e volto. É bem mais fácil do que, por exemplo, uma caixa eu ter que tirar todas as camisas para pegar uma camisa de baixo, por exemplo. Esse método aqui eu acabei comprando para esse fim, para minha coleção, mas eu nem aproveitei. Eu acabei aproveitando para organizar as minhas camisas do armário, as que não são de futebol, porque uma desvantagem que eu vi foi o tamanho, ele ocupa um espaço, né, que seria muito menor se você estivesse utilizando só o plástico, por exemplo, né, e ele é relativamente caro. Né? Por exemplo, se você tem 20 camisas na coleção, você compra 2, cada um vem 10 plásticos, você compra 2 e é tranquilo. Mas se você tem aí 200, 300 camisas, pode ser um problema, porque não é tão barato. Né? Você já vai ter que comprar provavelmente um saquinho e depois vai ter que comprar esse organizador também, então pode ficar meio caro. Né? E as outras desvantagens desse tipo de organização são as mesmas que tem você manter as camisas dobradas, que eu já falei da primeira vez, né? Tipo, alguma parte do patrocínio, o escudo se soltar, esse tipo de coisa aí. Mas em geral eu gostei bastante desse material. Eu só achei ele também um pouco frágil, não sei qual vai ser a durabilidade com o tempo, mas eu achei prático para você retirar a camisa, tanto que nas minhas camisas de uso pessoal eu estou utilizando esse método aqui. Bem, o terceiro método que eu posso apresentar aqui para vocês, pessoal, provavelmente é o mais popular aí entre os colecionadores, que são as famosas araras, né? Então a arara ela tem a facilidade primeiro de ser bem barata em comparação com outros métodos e é algo que você consegue pegar a camisa aqui facilmente, né? Você consegue identificar e pegar a camisa. Um problema tanto de qualquer organização em cabides é o uso do próprio cabide, né? Porque o que acontece? Naturalmente, com o tempo, as mangas elas vão sofrer uma instabilidade, é o termo técnico, devido ao uso do cabide, né? Então, como ela fica aguentando o próprio peso, você pode ter uma estabilidade criada aqui na gola ou aqui na manga, né? Causando o quê? Causando um alargamento delas, né? Para minimizar esse problema, o que eu faço? Eu utilizo esse tipo de cabide aqui. Aquelas ali até não tem, mas é porque camisas que eu coloquei só para teste. Na verdade, eu não uso arara por outro motivo. Aqui, como tem gato, tem 3 gatas, é impossível manter qualquer coisa em arara, porque elas sobem nas camisas, não tem como. Então, eu uso esse cabide aqui. Esse cabide, ele tem um acabamento em veludo e ele é bem grande. Então, ele se adapta perfeitamente a uma camisa e não cria uma instabilidade tão grande assim. É um cabide que, a princípio, eu acho que vendia só no Sam's Club, mas hoje em dia eu acho que já vende em muitos lugares. Eu acho que no próprio Mercado Livre você encontra ele. Ele é só pesquisar para um cabide de veludo e ele é ultra fino, então ele não ocupa tanto espaço no armário. Bem, o último método, pessoal, que eu queria apresentar para vocês é a organização no armário, né? Então eu construí esse armário especialmente para organizar as camisas. Então ele tem 2 cabideiros, ele não tem gaveta nem nada.
Eu organizo aqui com aqueles cabides que eu mostrei para vocês na parte 3 do vídeo. E aqui eu organizo as minhas camisas por seleção, por copa. Eu tenho um método bastante peculiar de organização. Então, o que for camisa de copa eu coloco junto, depois eu coloco as seleções em ordem alfabética, coloco algumas seleções que eu tenho muita camisa, tipo Romênia, aquelas ali mesmo que vocês estão vendo, amarelas, são da Romênia. E como esse cabide é bem fino, ele ocupa muito pouco espaço, né? Esse daqui, como eu disse, como eu falei aqui no começo do vídeo que eu ia eleger o meu método favorito, esse daqui é o meu método favorito, tá? Porque num armário, além das camisas ficarem protegidas, no caso das minhas gatas, né? Porque eu disse na parte anterior que eu não usava arara por isso, mas eu gosto bastante porque eu consigo fazer com que as camisas fiquem protegidas de poeira e outras coisas, né? Eu sei que tem gente que coloca o plástico, um cabide e o cabide em um plástico. Eu particularmente não gosto, porque eu vejo nisso o mesmo problema de guardar a camisa dobrada, né, num saco plástico, por exemplo. Eu guardo camisa dobrada, mas não é o meu método favorito. A grande desvantagem disso daqui é o custo, né? Você vai construir um armário especificamente para isso. E quando acabar o espaço, por exemplo, o meu aqui está quase acabando, né? Eu deixo um pouquinho aqui para poder manusear as camisas, mas as camisas novas que chegam na coleção, eu tenho que fazer uma escolha aqui do que vai para o saco plástico, porque não tem mais espaço. E para ter mais espaço, só construindo um armário novo. Esse daí é um grande problema. Mesmo assim, esse é o meu método favorito de organização.